boa noite. Melhor dizendo, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que você estiver assistindo este vídeo. Este boa noite é desse cara que apareceu aí no início do vídeo. No dia 1º agora de setembro, na última segunda-feira, William Bonner anunciou a sua saída da bancada do jornal mais famoso do Brasil, o Jornal Nacional. Após 3 décadas como âncora e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner comunicou a sua saída. Mas quais são as grandes matérias que ele cobriu ou ele anunciou como uma escalada e também suas polêmicas? E afinal, por que ele saiu? As teorias ganharam as redes sociais desde o anúncio de sua saída e eu estou aqui para desvendar e trazer momentos, polêmicas e teorias. Vem que eu vou te contar. Seja muito bem-vindo no Hora da Resenha, eu sou Edu Coutinho e já vou pedir para você se inscrever e deixe o seu like. Comente, vai com calma, não precisa xingar. Seu comentário é bem-vindo. Também ative as notificações, compartilhe e hype esse vídeo, é importante para o nosso engajamento. Bem, já pedi demais, bora então resenhar. William Bonner nasceu no dia 16/11/1963 em Ribeirão Preto. Ele começou sua carreira na Bandeirantes, no jornal local. Já em 1986, ele migraria para a Rede Globo, emissora na qual ele está até o momento. De lá para cá, além dos jornais locais, William Bonner apresentou outros jornais, isso mesmo. Não somente o Jornal Nacional. Ele passou pelo Jornal Local São Paulo, o SPTV, e também pelo Fantástico, o Jornal da Globo, o Jornal Hoje, chegando em 1996 no Jornal Nacional. Quase 30 anos, já que são 29 anos. Quase 30 anos, não é? De 1996 até 2025, haja matérias ou escaladas especiais com notícias bombásticas, seja elas tragédias e até mesmo boas notícias, William Bonner trouxe ou deu a voz, a emoção ou até mesmo expressões de indignação e até mesmo momentos de deboches. Eu trouxe alguns momentos para ilustrar esta escalada ou essas notícias importantes. Brasil, mesmo a gente contestando ou não tendo fãs ou até mesmo pessoas que falam não vejo mais essa emissora, o Jornal Nacional ainda continua atingindo uma grande parte da população brasileira. Então, não é muito contraditório dizer que o William Bonner entra ou entrava na nossa casa para dar alguma notícia. E uma dessas notícias eu vou começar lá em 2001, que é considerado um divisor de águas na transmissão, ou pelo menos como seriam as nossas transmissões no mundo atual, já que em 2001 aconteceu o atentado à Torre Gêmeas, no World Trade Center. No dia 11 de setembro de 2001, todos os jornais e até mesmo as redações jornalísticas do mundo pararam, e tudo em tempo real. Não era mais manda para cá o material, traz para cá isso, não, tudo em tempo real. E isso seria determinante. O próprio William Bonner fala como essa cobertura mudou a vida do jornal, das redações do Brasil e do mundo, porque tudo estava acontecendo diante dos nossos olhos. A escalada do Jornal Nacional deste dia foi marcante e é considerado pelos historiadores um fato histórico. Não era mais um jornal impresso, era um jornal sendo visto por todos. Fora, a gente tem que lembrar que a Rede Globo e outras emissoras, mas principalmente a Rede Globo, transmitiu ao vivo. Acredito que todos se lembram das imagens daquele 2001, pelo menos aqueles que estavam já nascidos, vivos, vendo tudo diante dos nossos olhos. E para William Bonner, e William Bonner trazendo com sua voz, aquele momento é marcante e emblemático. Outra característica do Jornal Nacional é quando nós olhamos uma cobertura, uma série de homenagem póstuma, quando um artista, um político, alguma figura muito ilustre morre. Mas uma em especial chamou a atenção do público. Em 2003, o dono da Rede Globo, o Roberto Marinho, se foi. Morreu. E ficou na incumbência do âncora do Jornal Nacional para ler uma carta dos filhos de Roberto Marinho. Assim que ele lia a carta, a voz dele embarga e há uma expressão de choro.
Pela primeira vez, o âncora do Jornal Nacional demonstra emoção. O William Bonner estava quebrando um protocolo. E, na verdade, muitas pessoas se dividiram. Muitos acharam bonito a atitude e até mesmo o gesto, trazendo como algo humanizado do lado de William Bonner. Do outro lado, muitas pessoas acharam que ele foi um puxa-saco e que ele estava fazendo ali uma encenação. Em que morreu o jornalista Roberto Marinho, eu me emocionei muito. Dizem que eu chorei. Eu não chorei no ar. Eu tremi a boca, a voz falhou, eu segurei. Embargou. Não caiu lágrima, não chorei. Tecnicamente eu não chorei. Na verdade, sempre que alguém muito famoso, próximo ou importante morre e há uma demonstração pública de emoção, se não for muito genuína, a opinião pública cai no pé. E não foi muito diferente de William Bonner. A morte do Papa João Paulo II em 2005, aonde ele foi até o funeral e cobriu o funeral do Papa João Paulo II. Ali era um marco para a televisão, já que há muitos anos, ou pelo menos não se tinha nenhum vestígio de uma cobertura televisiva, ao vivo, em tempo real, de um funeral do Papa. Cortamos para 2025, aonde nós observamos a sucessão funcionando bem na nossa cara. O César Tralli fez a cobertura do funeral do Papa Francisco, agora em abril, quando foi anunciado a morte do Papa Francisco. Mas é preciso habermos Papa para anunciar um novo Papa. Dessa vez, quem estava fazendo a cobertura do conclave era nada mais nada menos que William Bonner. De um lado, no funeral, nós estávamos olhando o César Tralli, aquele que iria suceder o William Bonner. E no conclave, o William Bonner, que anunciou ao mundo o novo Papa, o Papa Leão XIV. Tem momentos épicos, como coloque o capacete. Noite, a gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, nesse momento. Não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando capacete. Me disseram que você devia estar usando capacete. Puxadas de orelhas ao vivo em alguns jornalistas que entraram para a história. E a Anitta, hein? A partir de 2002, a Globo começa um novo formato e acredito que o William Bonner que montou essa ideia, trazendo aí do exterior. Nada se cria, tudo se copia. Sendo assim, cada candidato à presidência do país era sabatinado em um dia especial, um dia específico. Foi aí que começou uma divisão, a escalada desta divisão e desta polarização que nós vivemos. Um lado da galera do partido de cá falava que o William Bonner puxava a sardinha para esse. Do outro lado também existia a mesma insatisfação com o âncora do Jornal Nacional. Ele então foi taxado como um âncora parcial e que não mostrava imparcialidade. Com a medida do tempo, foi se mudando alguns candidatos, ou pelo menos alternando, até que chegamos ao ápice em 2016 e também em 2022, que foram os momentos mais cruciais ou até mais decisivos, segundo as teorias. Aqui nós colocamos algumas sabatinas polêmicas e até mesmo momentos que o William Bonner deu alguns cortes, mas, na visão, ele precisa de intermediar para não virar uma bagunça. E também tem o tempo certo e algumas perguntas muito fortes. E cada lado aí quer comprar sardinha e dizer, olha, aqui ele pecou e aqui ele não pecou. Foi a partir daí que começou todas as polêmicas envolvendo, pelo menos da área política, de William Bonner. E até mesmo, gente, um certo colapso na imagem de William Bonner com o público do Jornal Nacional. Muito importante também lembrar que ele era responsável por mediar os debates, que eram acalorados. Pelo menos os dois últimos debates presidenciais, ele viu que o negócio estava saindo fora do controle. E a pandemia foi um dos momentos mais importantes. De 2020 a 2022, William Bonner demonstrou vários momentos, emoção, indignação com a pandemia. É um momento histórico e várias imagens históricas William estava à frente, mostrando como com ruas vazias, pontos turísticos, a chegada da vacina, as primeiras pessoas sendo vacinadas. Aí que ele começa então a dizer no seu discurso, quando ele entrega o Jornal Nacional no dia 1º agora de setembro, onde ele fala que a partir da pandemia ele começa a ter também uma noção daquilo que ele queria trilhar. A minha decisão de mudar de atividade já tem 5 anos.
ela surgiu num momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. E ele começou a ser levado a se questionar o seu futuro, principalmente por conta da família, segundo o seu comunicado. Ele também chega a afirmar que em 2024, quando ele esteve no Rio Grande do Sul, na tragédia das grandes enchentes que aconteceu no estado, ele esteve lá de uma forma, mas ele não seguiu o roteiro. Foi por si só. A emoção, por muitas vezes, tomou conta. Também é registrado momentos que o William Bonner está dentro de um bote, dentro de barcos, salva-vida, para poder ver o tamanho do estrago. William Bonner era bem ativo nas redes sociais. Era aquele tiozão engraçadão, o bonitão, até que ele começou a se distanciar das redes sociais. Ele começou a perceber que os ataques virtuais, as escritas, os famosos haters, começaram a aumentar. O Jornal Nacional, que muitos criticaram ao longo de anos, outros criticam ainda hoje e que vão às redes sociais, às vezes os haters botam lá gente vomitando no Jornal Nacional, mas ele foi aonde fazer isso? Ele foi na minha rede social, na rede social do Jornal Nacional e comenta a notícia que entrou onde, se não no Jornal Nacional. Mas eu não quero tripudiar sobre ninguém. Eu quero só dizer o que para mim é muito claro. Aquilo é uma instituição e sempre, você está certo, sempre que acontece alguma coisa muito importante, é natural que as pessoas liguem para ver o JN para ver como é que o JN vai dar aquela notícia. Ele decide então se ausentar, mas ele volta mais para frente, agora ele utiliza mais, não tanto como antes. William Bonner começa então a ficar mais na dele, reservado. Durante esse período todo, William Bonner confessa em algumas entrevistas, como no programa Conversa com Bial, que ele tinha medo até mesmo de sair na rua, porque ele tinha medo de um lado bater nele ou do outro bater nele também. Então ele começou a ficar preocupado. Nem exercício físico ele estava arriscando a fazer sozinho. Então ele foi até a polícia. Gente, teve o maior caos. E aí a Rede Globo começou então a estudar as formas de diluir e diminuir as participações de William Bonner para manter, vamos dizer, tudo harmonicamente e suavizar mais ainda o William Bonner por conta da política, já que era grande tônica. E a gente vive este momento ainda acalorado. Também como editor-chefe e a cara do Jornal Nacional, o Jornal Nacional passa por uma crise de Ibope. Agora, o Ibope, atualmente em 2025, o Jornal Nacional começou a ter fôlego novamente, com muitas mudanças, e a Globo está mudando muito o seu perfil, tanto jornalístico como também de novelas. Então a Globo está se reposicionando. Ah, isso é medo? Não, a Globo sempre fez isso em vários momentos da história. Ela é uma verdadeira camaleão. Mas nesse caso, a audiência começou a cair também nas costas do William Bonner. A imagem de William Bonner, vocês acreditam? E a Renata lá, belíssima, sem problemas nenhum. Tá cansada, Renata? Mas tô atenta, estamos serenos e vigilantes. É uma das polêmicas que envolve, já que ele é o editor-chefe e a cara do Jornal Nacional estava aí arranhada. Também tem que lembrar que ele dividiu a bancada com Fátima Bernardes, que saiu, e eles também eram casados. E ele tem 3 filhos, trigêmeos. O anúncio da separação pegou todos de surpresa, já que todos consideravam o casal modelo, o casalzão, mas os dois anunciaram então o término do relacionamento e do casamento. Mas os dois vivem cordialmente, tudo numa boa. William Bonner se casou novamente, Fátima namora. Para vocês terem uma noção, quando o William Bonner anunciou a sua saída, veio até as redes sociais e parabenizou pela sua trajetória e desejando felicidades ao seu novo ciclo. Muitos jornalistas fora também começaram a dizer, a apontar alguns problemas em William Bonner. A forma editorial do Jornal Nacional, se é que me entendem. Então essa forma, como eu já falei, da parcialidade, não ser imparcial, ou a forma como era conduzido o telejornal mais famoso do Brasil, começou a ganhar este público, vamos dizer, os próprios colegas de trabalho a criticar. Não estou falando da Globo, não. Pessoas que saíram da Globo começaram a se voltar contra o William Bonner. Um detalhe que chamou a atenção é que muitas pessoas, jornalistas, pessoas da imprensa, não mandaram recado nenhum para o William Bonner quando ele anunciou a sua saída.
um silêncio, apesar de algumas pessoas, como Sandra Nemberg e outras pessoas que conviveram mais com William Bonner, mas na verdade a data mesmo oficial da saída dele é só em novembro. Por que William Bonner saiu do Jornal Nacional? Depois dessa história toda, desse histórico dos momentos mais importantes e emblemáticos onde o William Bonner estava com o Jornal Nacional, é importante a gente falar das teorias. Depois que ele anunciou, mesmo desde 5 anos, ele está fazendo essa sucessão, ele começou a rever a sua vida através da pandemia, na qual eu falei, e também ele viu seus filhos indo embora para outros países. Isso também virou uma polêmica, porque as pessoas falam, enfim, então essa seria a posição. E ele fala que ele está indo para o Globo Repórter se juntar com Sandra Nemberg. Eu já falei para vocês que no ano que vem eu vou fazer o Globo Repórter. Já a gente está te vendo. Então ele não foi demitido, ele foi apenas realocado. E aí entramos na primeira parte da teoria. A Globo está se reinventando e se reposicionando. Para essa reposição é importante tirar um militante. No caso, nas teorias, como o William Bonner é tratado, como um jornalista militante. O pior é que a gente não sabe para qual lado ele tende, porque o mesmo cara que leu o Mensalão é o mesmo cara que fala do ex-governo, enfim, é uma confusão, mas é isso. Então, as pessoas começaram a falar, olha, a Rede Globo está com medo de algumas intervenções do exterior, tá? E aí eles começaram então a dizer que existe uma reposição de imagem da Rede Globo e do jornalismo. E sim, isso está acontecendo não só com o jornalismo da Globo, mas com as próprias novelas. É só você parar para assistir um pouco, já existe uma grande diferença com assuntos abordados em novelas. Então a Globo começou a desligar jornalistas, em especial na Globo News, que também eram atacadas por vários viés políticos, como a Daniela, como eu disse, e a Eliana Cantazelas foram desligadas e o William Bonner aparece anunciando sua saída do Jornal Nacional. Pronto, teorias prontinhas para serem ditas, já que em 2026 haverá as eleições. Isso mesmo, nós vamos escolher presidente, nós vamos escolher governador, nós vamos escolher deputados, senadores, e isso seria muito importante a partir de agora, uma reconstrução. Então nós estamos olhando a Rede Globo se refazendo, se remodelando para 2026 não ter problemas. E isso passa por uma transformação. Então, sendo assim, para as teorias e a verdade imposta por muitos é que a Globo decidiu afastar o William Bonner e levar para um programa mais light, ao lado de uma pessoa agradável como Sandra Nemberg. Assim, eles resolvem dois problemas, com a vontade real do William Bonner de sair mesmo do Jornal Nacional e mantê-lo dentro do seu elenco. É um grande jornalista, a gente não pode negar isso. Então a Globo continua ele como âncora, como apresentador, um galã ali com o Globo Repórter. Mas também tira ele da reta quando a gente fala de política. Não ter mais problemas de cunho políticos no Jornal Nacional e ter e manter um profissional como William Bonner dentro do Globo Repórter. E eu vou pro Globo Repórter. Vai. Mas só no ano que vem. Vai participar dessas aventuras todas? Lógico, vou pescar, vou comer o peixe, pescar. Essas teorias que estão rondando além do comunicado oficial que ele fez vivo no Jornal Nacional no dia 1 de setembro. Para esperar para ver. Em novembro, César Tralli assume o Jornal Nacional e William Bonner ganha as férias. E volta ano que vem no Globo Repórter. E você, o que acha? Ficou até aqui? Coloque hashtag Jornal Nacional. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Quero saber a sua opinião. Por que William Bonner e qual matéria marcou aí na voz de William Bonner, ou pelo menos ele apresentando a escalada do Jornal Nacional? Coloque aqui, comente. Olha, gente, não precisa xingar não, tá bom? É só um vídeo e nada mais. Quero você também lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Eu sou Edu Coutinho. Até o próximo vídeo. Fui!